Fala, seus Jaguara! Rapaziada, estamos de volta à programação normal, né, Nicolau? Nossas duas últimas lives, né, eu fiz sozinho, depois você fez sozinho. A gente tava um tempinho sem vídeo também. Então, depois desse período de férias aí, né, que eu tive e tal, que foi um pouquinho mais conturbado, a gente volta à programação normal. E voltamos com um vídeo de react de mídia, tá? Falando sobre uma vitória, Nicolau, que não lembro quando isso aconteceu da última vez, né? Principalmente uma vitória, né, que deixa a gente numa boa situação, porque a vitória contra o Vasco na semana passada não adiantou de bosta nenhuma, né? Então a gente vem aí trazer o que é a mídia brasileira, tá? A gente pegou dois programas que cobriram bastante a vitória do Atlético, tá? E vai ter hoje ainda mais um vídeo daí só falando de argentinos, e esse dos argentinos tá da hora, tá? Então você que gosta desse conteúdo, já, né, se inscreva no canal, deixa o like, né, e bora curtir esse final de semana aí assistindo tudo que eles falaram aí sobre essa vitória do Atlético. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é David e estou com ele, Nicolau. Como é que você tá, meu querido? Tô bem, David, tô bem. Gostoso voltar à programação normal aí do nosso canal, né? Fazia tempo mesmo que React não acontecia aqui no canal. A gente preparou esse final de semana maravilhoso para vocês, para a gente analisar aí o que o pessoal da mídia brasileira vai falar hoje, né? E provavelmente amanhã um videozinho, né? Sobre a mídia argentina, que esse tal aqui, ó, da pontinha da orelha, e vamos curtir com vocês aí. E obrigado, né, pela audiência de vocês nesse tempo todo aí que o canal tava com menos vídeos, o pessoal de sempre aí tava assistindo, tava pedindo vídeo logo pra gente fazer. Cara, gosto muito dessa visão que vocês têm dos Jaguaras aí já, vocês pedindo vídeo, né? Isso é legal, mostra que o nosso trabalho tá legal, tá sendo bem aceito e tem muita novidade vindo aí, beleza? É isso aí. Só antes da gente começar rapidinho, mandar um abraço pro Andrei, Nicolau. Eu tava lá em Jurema, Águas Quentes, tá? Que é lá perto do Campo Mourão. O Andrei, ele me reconheceu lá no hotel, né? Veio falar comigo. Caraca! Falou que gosta muito do trabalho do Jaguaras. Ele é de Apucarana, tá agora em Cuiabá, e ele diz que assiste sempre os vídeos aí. Então um abraço pra você, pediu pra mandar um abraço na live, só que não participei da live contra o Racing, então vou mandando um abraço aí. Você vê que a gente tá penetrando em muitos lugares, Nicolau. Até lá no interiorzão a gente tá sendo reconhecido. É isso aí. Legal. O Jaguaras sendo introduzido realmente em vários lugares e, pô, isso aí é legal. Isso aí, pô, você em outra cidade, sei lá, 400 quilômetros daqui, 500 quase? Quase isso, Pedro. Cara, então assim, pô, legal. Isso aí é foda demais. Beleza. Vamos lá então pro Redação e vamos ver o que o pessoal falou a respeito dessa vitória. Estamos de volta com Redação Sport TV, recebendo Tim Vickery e Luiz Antônio Simas. Nós já vamos até Curitiba para falar sobre a vantagem construída pelo Atlético Paranaense, mas ela é meio que um reflexo da dominação dos clubes brasileiros, né, que foi tema do nosso primeiro bloco. A gente vai confirmar agora se realmente ficou essa impressão de que 1-0 não é vantagem suficiente para se construir para um time brasileiro contra um time estrangeiro na Libertadores. Entre brasileiros a gente acha bom, por exemplo. O Fluminense ganhou do Atlético Mineiro no Maracanã. Mas o time é o Racing também, né? O Racing é uma camisa de peso, uma torcida apaixonada. Tem qualidade no time. Um time que está jogando bem, tem qualidade. Esse jogo promete. Então, complicado. Ontem o Rafael Sibila falou com a gente aqui de um Racing em crise, num momento complicado, enfim. Mas é um time de peso. Tem tradição. Tradição, tem torcida. O fator campo vai pesar. Então, de fato, Daniel Piva, talvez essa vantagem não tenha sido a melhor que o Atlético pudesse conseguir nessa partida. Bom dia. Bom dia, Barreto, Simas, Tim, abraço a todos os amigos ligados aqui no Redação. Eu diria assim, Barreto, você pensando no todo, de fato, o Atlético projetava ali levar uma vantagem maior para a Argentina. Só que dentro do cenário que foi a partida, esse 1-0 ficou de ótimo tamanho. Isso porque foi um jogo equilibrado na maior parte do tempo e na outra parte o Racing sendo superior ao Atlético. Quando o Atlético abre o placar com o gol do João Cruz, era um momento muito ruim do Atlético na partida, sofrendo ali uma marcação adiantada do Racing, que conseguia, num jogo vertical, levar muito perigo contra a meta do goleiro Michael. E o Atlético meio perdido em campo, não conseguindo encontrar muitas soluções. Tanto é que
A chegada do Atlético no lance do gol, no passe do Canóbio, encontrando o João Cruz, foi uma das primeiras chegadas do Atlético com perigo contra a meta do Racing. Só que conseguiu ser decisivo, conseguiu ser fatal. Então esse gol foi no final do primeiro tempo. Até ali era um jogo mais confortável para a equipe argentina, que vinha tendo as melhores oportunidades, vinha tendo maior posse de bola, vinha tendo o comando das ações do jogo. Após 1-0, aí o Atlético acordou. Foi aquela famosa frase que é bem óbvia, né? O gol fez bem assim para o Atlético, que conseguiu encontrar um caminho para levar perigo contra a meta do Racing. Canóbio aí teve pelo menos 2 boas oportunidades, uma no fim do primeiro tempo, outra no início da etapa final. O Coelho e o Pablo levaram perigo também contra a meta do goleiro Arias, da equipe do Racing. Só que, por outro lado, o time argentino seguiu atacando o Atlético, conseguia também criar boas situações. O goleiro Micael foi um dos melhores jogadores em campo, os 2 pratas da casa do Atlético, Micael e João Cruz, alguns dos personagens, ou os principais personagens dessa vitória por 1-0. E como o Atlético vem no momento de turbulência após a eliminação em Copa do Brasil, em queda livre no Campeonato Brasileiro, essa vitória, embora com uma vantagem ainda pequena, foi muito comemorada pelo técnico Martim Varini e pelos jogadores. Todos reconheceram que a atuação não foi das melhores, até em jogos recentes o Atlético jogou mais do que jogou ontem, como por exemplo nos jogos contra o Vasco da Gama, diante do Fortaleza, só que ontem o resultado foi muito importante, mesmo que todos reconhecem. A disputa está em aberta, vai ser um jogo muito complicado na Argentina, então o Atlético foi meio aquilo, valeu o resultado, porque o desempenho não foi lá essas coisas. O time joga agora por um empate para garantir a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, em busca do tricampeonato, vencendo aí a espécie de all-in. Todas as fichas estão sendo depositadas na Copa Sul-Americana para terminar o ano bem, no ano do centenário atleticano. Bom, Nicolau, a primeira análise aí do Piva, né? Eu acho que é uma análise que faz sentido, né? Com relação ao que foi o jogo. O Atlético, ele teve um início muito ruim, tá? Pra mim, o início do jogo do Atlético, na verdade, o primeiro tempo, praticamente, até ali o gol sair, se assemelhou muito ao jogo contra o Palmeiras. A diferença é a qualidade do Palmeiras e a qualidade do Racing. O Racing, ele dominou o jogo até os 38, mas ele deu um chute a gol, né? Que foi um chute ali que tava, né, até que de uma forma tranquila ali, tava o ângulo meio fechado, né, pro Adrian Martinez fazer o chute ali. O Micael defendeu ali até que de uma forma tranquila, né? Aí teve um outro chute ali que foi na rede pelo lado de fora. Mas, assim, você pega uma defesa como a do Atlético, que é uma defesa, né, muito frágil, você domina o jogo inteiro e você consegue dar o resultado dessa dominância é um chute a gol, realmente mostra que o Racing não tem tanta qualidade lá na frente, né? A gente viu o que aconteceu em partidas que tiveram ataques aí mais fortes contra o Atlético. Então, realmente, o Racing dominou, né, o primeiro tempo ali, mas não mostrou uma qualidade muito grande ofensiva, né? Apesar de eu achar que é um time bem montado, conseguiu encaixotar o Atlético ali, mas não conseguiu fazer o resultado. E depois disso o Atlético ele acabou realmente acordando, né? E aí a gente teve um jogo diferente no segundo tempo. Não quer dizer que o Atlético, né, dominou o Racing no segundo tempo, mas foi um jogo que o Atlético conseguiu ser mais letal, né? Letal não, né? Porque não fez mais um gol, mas conseguiu ser bem mais incisivo, né, Nicolau? Eu acho que a dominância do Racing, David, no primeiro tempo tem a ver com essa encaixotada que você comentou, entendeu? Eles não tiveram tanta qualidade na frente, né? Não chegaram tanto com perigo, mas estavam controlando o jogo, né? Parecia que o Racing realmente entrou com esse objetivo. E depois acaba o Atlético fazendo um gol realmente no momento que ninguém estava esperando. E aí depois, ainda logo depois do gol, 2 minutos depois, o Canal teve mais uma chance para fazer o segundo e assim, pô, cara, é complicado. Não vou bater nessa tecla de novo, porque todo mundo já sabe. Aí o cara vem aí, entendeu? Eu vou criticar mesmo, nesse sentido. Né? Mas ele fez gol contra o Fortaleza. Não, foda-se, entendeu? Ele fez gol contra o Fortaleza e poderia fazer o segundo pro 2-1. Podia. Ele não fez esse gol de hoje, que poderia ser uma segunda vantagem. Ele não fez gol quando a gente precisava de 3, 4 gols contra o Vasco, não fez. Então, assim, foda-se. Aí o cara vai numa zona mista falar aquilo que ele faz. Eu não vou criticar mais o campo, porque o campo todo mundo tá aí. Sabe? É só pegar os jogos, assistir os jogos, ir no estádio e assistir os jogos. Tá aí. Tá claro o que esse cara é. Aí ele vai na zona mista e fala que colocaram uma etiqueta nele, colocaram porque eu não sei chutar. Cara, pelo amor de Deus, no começo do ano você contratou um cara pra te ajudar nesse quesito. Então, assim, fraco. Jogador fraco, que pro Atlético esse ano tem tudo a ver. Entendeu? Jogador fraco e medíocre é o Atlético desse ano. Não, e olha assim, que essa partida dele contra o Racing foi a melhor dele nos últimos tempos ali, né? Porque ele deu assistência, né? Ele foi um jogador que estava mais acordado. Só que mesmo a partida que ele vai bem, ele perde gol. E, cara, perder gol em mata-mata, em quarta de final,
né, de Copas, Letal. custa vaga, entendeu? Custa vaga. Então, assim, não é porque o cara deu uma assistência que vão falar que o cara é craque, não, né? Porque ele fez um gol no último jogo que ele é craque, não, né? O gol que ele fez, pô, cara, é um gol que a gente espera do Camargo. O problema é que chances como aquela e gol como aquele, ele vai fazer 1 em 20, cara. Então, assim, isso que é foda, entendeu? Mas, bom, bora continuar vendo aí o que o pessoal tá falando. Deixa eu fazer 2 reparos à forma como eu trouxe o Daniel Piva para o papo. Primeiro, boa tarde. Né? O Rodrigo já tinha me atualizado e eu me distraí. Era boa tarde, não era bom dia. E segundo, eu falei de um jeito que pareceu meio óbvio, né? A vantagem que o Atlético conseguiu não foi a melhor possível. Lógico que não, né? 2-0 é melhor, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas eu queria justamente chegar nesse ponto que ele destacou aí, né? Possível dentro das circunstâncias do jogo. E, como o Daniel disse, não foi fácil para o Atlético. Né? Não foi... Não. O Racing iniciou bastante melhor. Não teve no jogo a tal da distância entre clubes brasileiros e Não, Daniel, estrangeiros. gostaria muito de aprender mais. Um jogador que eu não, por ignorância minha, eu não estava conhecendo João Cruz, né? Que entre o primeiro tempo, né? Depois da lesão de Zapelli, é talento, João Cruz, né? Ele bate com os dois, né? Parece que ele é destro, marca esse golaço com destro, mas também ele obriga, segundo tempo, o goleiro a fazer uma grande defesa com os chutes da esquerda. É difícil o futebol brasileiro achar alguém tão ambidestro. Pode me informar um pouco mais sobre esse jogador? É um jovem jogador do Atlético, teve um destaque muito grande na Copa São Paulo desse ano. A campanha do Atlético não foi das melhores, mas saíram dali bons valores. O Léo Derek, que foi jogador convocado para a seleção sub-20, e o João Cruz, o centroavante ali também, recebeu algumas oportunidades já, especialmente na época do Osório, no Campeonato Paranaense, recebeu algumas oportunidades, mas dos nomes que se destacaram na Copinha, o João Cruz é o que mais está tendo chances no profissional, foi quem mais conseguiu se estabelecer no profissional. E após a chegada do Martim Varini, vem tendo mais oportunidades, mais aparições, ora como titular, muitas vezes saindo do banco de reservas. Ele já havia feito um gol no profissional contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, empate em 2-2, ele faz o gol que gera o 1-1, na ocasião estava 1-0 para o Inter, o Atlético vira para 2-1, o Inter empata no fim, o João Cruz fez um gol naquela partida. Vem tendo bons momentos, por exemplo, contra o Vasco na semana passada na Copa do Brasil, ele entra na partida e bate uma das penalidades máximas e converteu, demonstrando assim muita personalidade. Ontem, um bonito gol, é tratado assim como uma joia atleticana, tem multa lá em cima, acima de 300 milhões de reais, que obviamente não quer dizer que vai ser vendido por esse valor, mas é um atleta que o Atlético já tem um apreço, tem um cuidado especial há algum tempo, esteve recentemente na Seleção Brasileira Sub-20, é tratado assim como uma das promessas, uma das revelações do Atlético e que no primeiro ano do profissional, nas primeiras oportunidades que vem tendo, vem dando conta do recado. Foi impressionante ontem. E sabe, essa semana, nos jogos da Libertadores Sul-Americanos, somente 3 gols do anfitrião. 3, 8 jogos. E João Cruz marcou talvez o mais bonito dos três. Pode ser. E hoje, para você ir para um mercado de primeiríssima linha como atacante, você tem que jogar com as 2 pernas. De ver uma perna só, com aquela coisa do velho ditado antigamente, que essa só serve para pegar ônibus. Não dá. E ele tá 2 varadas ali fortíssimos, faz um gol e a outra... Bom, vamos aqui ouvir o treinador do Atlético Paranaense, que é outro sob constante pressão, né? Falamos agora do Fernando Seabra. Bom, comentar um pouquinho sobre o João, então, Nicolau. A gente... aqui no canal, a gente sempre foi muito justo, né? Eu acredito que eu sempre fui muito justo com todos os jogadores, tá? Talvez alguns eu pegue mais no pé, mas quando é para elogiar, a gente elogia, quando é para criticar, a gente critica. As primeiras participações do João Cruz no Atlético, entrando ali no decorrer dos jogos, foram ruins, né? Mas assim, é normal pelo nervosismo, né? Por estar sendo uma opção ali e tal. E depois do gol que ele faz contra o Inter, assim, o jogo contra o Inter que ele fez não foi muito bom. Mas o jogo seguinte, que foi contra o Juventude, foi muito bom. E a partir dali ele começou a fazer melhores jogos, e aí sim, né, conseguindo ali se tornar uma opção muito boa, né, e tanto que a gente vem pedindo ele, tá? E é normal, né, ele ter esse início um pouco mais, né, com medo, mas, cara, é muito interessante a gente ver que ele tem muita personalidade, né? O cara pediu para bater o pênalti, coisa que aconteceu com o Nicão, que é um cara que já é ídolo, que já fez gol de título, que já
né, é muito experiente, né, mais de 30 anos, e o cara não quis bater, entendeu? Então, isso mostra, né, a personalidade, e isso eu acho que é muito importante, né? O cara mostra que ele está com confiança e, né, a partir disso ele já tem talento, né? A gente percebe que ele tem talento. Quando une o talento com a confiança, o cara começa realmente a se desenvolver e a se tornar um jogador, né, que pode ser titular, que pode brigar pela titularidade mesmo que tenha 18 anos, né, Nicolau? É isso aí, David. Eu acho que, por mais que o começo tenha sido conturbado do próprio João Cruz, né, entrando. Eu acho que até sem tanta função, acho que junto com o grupo, né, um grupo muito inseguro, um grupo muito com falta de confiança, eu tenho a impressão que ele entrou mais assim do que com falta de qualidade, né, falta de confiança mesmo. E é uma das gratas surpresas do ano de 2024, cara. Uma das poucas, né, que a gente tem nesse ano. O João Cruz, com certeza, talvez seja ele e o Mikael, né, sejam as principais situações positivas aí do ano. Então, torcer para esse Piazão aí continuar nos ajudando, porque já vem nos ajudando, já, né, foi decisivo em vários jogos, né, não só com gols, mas com boas atuações, assistência. Então, assim, é um ativo muito forte, não só relacionado a dinheiro, né, mas para esse ano, cara. A gente, na live eu disse isso, a gente precisa se pendurar em algumas situações, cara, entendeu? Uma volta de um Pablo boa, cara, ninguém estava esperando o Pablo chegar nesse jogo contra o Racing e jogar bem. Então a gente precisa, talvez, uma estrela do Pablo aí nesses jogos pequenos aí, que são considerados, né, pequenos, contra o Criciúma, cara, para nós é uma final. Então quem sabe um gol do Pablo, quem sabe o João Cruz jogando bem, a gente precisa se ancorar nessas coisas, cara. Então, assim, bela temporada do João Cruz, tomara que só evolua. Maravilha, bora continuar. E vamos então com o Varini. Sabíamos que no iba a ser fácil, no lo fue, acho que era importante ganar, era importante nas séries mata-mata que a gente vem jogando bastante, sabemos que cada detalhe, cada situação pode fazer a chave virar para um lado ou para outro, era importante voltar a vencer em casa, já são 3 jogos seguidos que a gente não perde, então voltar a tomar confiança de jogar em casa, hacernos forte. Y bueno, ficamos sí con esa sensación de que podríamos haber feito algún gol más, mas sabemos que se va a definir lá, seja qual seja o resultado de hoje, se vai definir lá em Buenos Aires, e a gente vai com uma ventaja que vai tentar aproveitar para passar a semis. Nós vamos mostrar aí os números gerais do Martin Varini, né? São 18 jogos já, com 9 vitórias, 6 derrotas e 3 empates, um aproveitamento de 55%, mas com alguns questionamentos, e um deles o próprio Varini mencionou na entrevista, né? O desempenho em casa. Ele está satisfeito com o fato de que são agora 3 jogos, 3 vitórias seguidas, isso? Eu acho que um desgaste grande a maneira como foi a eliminação na Copa do Brasil, né? Com vitória. O que está Curiosamente, pegando... né? Com vitória em casa. Vitória e tomando uma virada no finzinho, ganhou o jogo em casa. Tomou o gol e foi para os pênaltis. Piva? O que está pegando muito nessa questão do Varini em casa é no Campeonato Brasileiro. No Brasileirão já são 8 jogos, 8 rodadas que o Atlético não vence como mandante. Foram 2 empates ainda na era Cuca contra Flamengo e Corinthians, aqueles gols nos finaizinhos, os gols nos acréscimos. Aí já sob o comando do Varini, teve o comando do Juca Antonello, o comando interino do Juca Antonello. E sob o comando do Varini, 5 derrotas seguidas para São Paulo, Bahia, Grêmio, Juventude e Palmeiras. E agora o empate contra o Fortaleza. No Campeonato Brasileiro no todo, o Varini tem apenas uma vitória contra o Cuiabá como visitante. Agora, nas Copas, o retrospecto é completamente oposto. O aproveitamento ali chega a ser de 85%. Em que pese, numa dessas vitórias que vai elevar o aproveitamento, veio a eliminação nos pênaltis. Então, o que está jogando contra o Varini é especialmente o desempenho dentro de casa no Campeonato Brasileiro, em que ele não conseguiu nenhuma vitória sob o comando do Atlético. Atlético Paranaense, vocês viram esse gol aí, menino? Bom, Nicolau, então só finalizando aí sobre o Redação, falando sobre o Varini, né? Assim, eu acho que tem algumas coisas do trabalho do Varini que realmente me preocupam ali, a opção ali. Eu sei que a gente estava reclamando muito, né, das laterais direitas, né? Quem voltar lá atrás, a gente vai ver, o Léo Godoy tá fazendo jogos horríveis, o Madison quando entra é pior ainda. Mas eu não sei se é melhor a gente pegar um Eric, colocar na lateral para fazer um jogo, tipo, no máximo ok, mas eu nem acho que ele tá fazendo jogos ok, acho que às vezes até abaixo, e tirar o nosso melhor volante da posição dele, né, cara? Porque a posição de volante, apesar de anteriormente estar bem recheada, hoje em dia a gente perdeu bastante, perdeu o Fernandinho e tal.
perdeu a infiltração com o Eric, talvez o Eric poderia jogar no lugar do Christian ali, fazer, né, esse meio campo ali junto com o Gabriel e tal. Para mim esse é o principal questionamento que eu tenho, tá, com relação ao trabalho do Varini. O posicionamento defensivo também, eu acho que ele tem melhorado nos últimos jogos, principalmente, né, com relação ao Eric, mais insistência com o Kaique Rocha e tal. Mas assim, eu não acho que ele é o maior dos problemas do Atlético, né? Eu acho que ele é um dos problemas, mas ele também tem seus pontos positivos, né? Então não acho que talvez mandar ele embora seja uma resolução, talvez resolva, talvez piore, né? Mas eu quero que ele dê certo, né? Espero que ele consiga achar aí um jeito. O que você acha da situação dele aí, Nicolau? É isso aí, David. Também concordo contigo que o principal questionamento é essa situação do meio-campo, né? Eu acho que a gente perde muito. Já perdemos muito com o Fernandinho, já perdemos, claro que não estava em boa fase o Alex Santana, mas a gente perdeu o Alex Santana, saiu o Hugo Moura, veio um Gabriel, né, que não estava sendo cotado para ser um jogador importante para essa temporada, né? Mas com a saída do Fernandinho, o Gabriel está fazendo uma função assim que está me surpreendendo, inclusive. Mas, cara, a gente perde todo o resto, né? Eu não sei se o bom ou a melhora do posicionamento defensivo tem a ver com o Eric, tá? Porque, assim, não melhorou gradativamente, mas deu uma leve melhorada. O Atlético vem tomando menos gols, assim, né? Então, assim, não sei se tem a ver com isso, mas, cara, eu queria o Eric no meio de novo, porque a gente perde muito só com o Gabriel. O Gabriel tá fazendo a parte dele, tá fazendo uma boa função, mas a gente perde muito. Eu vejo que a gente perdeu muito contra o Vasco sem o Eric ali, a gente perdeu muito contra o Fortaleza sem o Eric ali, e a gente perde novamente, né, infiltração e possibilidades de fazer uma boa vantagem. Então eu acho que tá pecando nesse sentido, sim. Não, e também, quanto tempo que o Léo Godoy não entra, cara? Eu não lembro o último jogo que o Léo Godoy entrou. Então, assim, é algo. Contra o Fortaleza não entrou? Contra o Fortaleza não teve nenhum minuto. Não. Então, assim, beleza, a fase do cara não era boa. Não, do Matos também não era boa. O Eric na lateral também não tá numa fase boa, porque o Eric perde quase que todo o seu repertório, entendeu? Ali pela lateral. E tendo que fazer várias funções. De cobertura, inclusive. Não só a sua, né? Então, assim, coloca o Léo Godoy pra jogar, cara. Aí a gente pode pensar que é alguma coisa diferente, sei lá, no treino o cara não tá correspondendo. Aí é uma coisa que a gente não consegue saber, né? Então, realmente, bem, bem estranho. Até porque quem entrou, né, foi o Madison, da última vez que foi para colocar algum lateral direito, né? Então, você vê como é que a situação tá complicada. Bom, agora a gente vai pro F360, tá? Vamos ver o que o pessoal falou a respeito dessa vitória. Vamos a Curitiba? Vamos a Curitiba, então, com Gustavo Berton. Acompanhou a vitória do Atlético Paranaense contra o Racing. Vai trazer mais informações pra gente. A repercussão da vitória, a pressão sobre o técnico. Será que diminui? Continua? Dá uma aliviada nos próximos 2 dias, até o próximo jogo do Brasileiro? Bom dia, Berton. Tudo bem, Abel? Bom dia, abraço para você, para todo mundo. Deixa eu mandar um abraço especial agora, Abel, no dia de hoje, na verdade, que hoje é o dia do gaúcho. Eu tô aqui no Paraná, é verdade, mas hoje é 20 de setembro, data da Revolução Farroupilha. Já vou estar na minha terra, vou poder abraçar meus conterrâneos, mas já deixo aqui um abraço para todo mundo. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, já diz o hino do Rio Grande do Sul. Agora, Abel, quem fez valer a sua terra, né, o seu campo, seu mando, foi o Atlético Paranaense. Ontem venceu por 1-0. Depois vão falar mais sobre o jogo, eu sei, mas o jogo onde o Atlético até demorou para se encontrar, justamente por essa pressão que você falava. E os jogadores conversaram comigo depois do jogo, falando exatamente isso, né? Tinha uma pressão muito grande sobre o time pelos últimos resultados, né? Uma vitória nos últimos 5 jogos, pressão sobre o treinador. O time demorou para se encontrar, mas a partir do gol do João Cruz, tudo mudou. O Atlético se reconectou com o torcedor e começou a fazer, se não uma grande partida, pelo menos uma partida suficiente para levar um jogo, uma vantagem para o jogo da volta. E claro que isso tudo influencia assim no ânimo, influencia ou pode influenciar positivamente nos próximos compromissos, né? O Furacão tem o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro e esse jogo da volta contra o Racing, que tem na Sul-Americana a principal competição agora para o Atlético, né? Uma prioridade, o torcedor já exige isso, os jogadores falaram muito sobre isso. E esse gol do João Cruz, muito especial, por quê? Foi o segundo gol da carreira do garoto, ele já tinha marcado contra o Internacional, mas foi o primeiro gol dele na Liga Arena, né? Frente ali o torcedor
do Atlético e o primeiro gol internacional, né? De um menino de 18 anos que deu uma vitória, que mudou um jogo e que faz o Furacão levar uma vantagem, como eu falei, pro próximo jogo. Claro que isso dá uma acalmada no ambiente, a gente pôde ver pelas entrevistas que a gente fez com os jogadores, pelo ânimo do torcedor. O próprio Martim Varini, que tinha uma pressão muito grande, a partir do gol ele se soltou um pouco mais, começou a aplaudir mais o time, quer dizer, o time começou a ter mais uma tranquilidade dentro de campo e eu tenho certeza, ou pelo menos a gente acredita conversando com todo mundo, que isso vai ser levado sim para os próximos jogos, onde o Furacão vai ter o Esquivel de volta, né, na próxima partida. Ele foi um desfalque, embora o Fernando tenha dado conta do recado por ali, ainda sem o Fernandinho, esse não joga mais essa temporada, né, pela lesão grave que ele teve, mas o Gabriel também muito aplaudido pelo torcedor. A gente sabe que não é o mesmo jogador que o Fernandinho, mas é um jogador que o torcedor tem dado apoio, porque tem uma difícil missão de substituir um craque como o Fernandinho. Então é um Furacão que começa a se reorganizar, que dá uma aliviada na pressão sim, para a sequência de Campeonato Brasileiro, mas principalmente, como eu falei, para a Sul-Americana, que era a grande prioridade do Furacão nesse restante de temporada. Legal. Berton, você volta hoje para Porto Alegre? Sim, hoje à noite ainda passo por São Paulo, né? A logística ainda está muito complicada devido a aeroportos que, né, o Salgado Filho ainda não está funcionando corretamente. Então eu passo por São Paulo, fico algumas horas, final do dia eu volto para Porto Alegre. Um bom retorno, boa viagem. Obrigado, Gustavo Berton, ao vivo de Curitiba, trazendo as informações do Atlético Paranaense e deixamos nossos abraços e beijos ao povo gaúcho, ao Berton. Feliz Dia do Gaúcho. Feliz Dia do Gaúcho. E é um estado com muitas belezas, muitas tradições e um povo que cultiva muito as suas tradições, né? Temos aqui Vini Colorado. Vini Colorado, nosso amigo Vini Colorado, grande torcedor, né? Mas como eu dizia, cultiva as suas tradições e um povo muito orgulhoso de suas origens. Hoje é o dia muito legal isso. É o dia da Revolução Farroupilha, mas lá se curte a Semana Farroupilha, né? A semana inteira. Você vê como é o futebol, né? O garoto João Cruz entra no lugar do Sapelli, que se machuca. Ele não saiu jogando. O Sapelli, no original, já que em espanhol não tem Z, né? O Sapelli, ele se machuca na altura ali dos 20 minutos. E o João entra para realmente mudar um jogo que estava mais para o Racing. O Racing não tinha medo de ser feliz no jogo até ali. E aí é uma guinada do próprio time do Atlético, que aí se reestrutura na partida e uma merecida vitória. É o mínimo que se deve fazer em casa quando você tem um time argentino pela frente com o jogo na volta. Fazer a diferença para trazer o empate para o seu lado. E o garoto falou que ele já foi muito ao estádio, né? Que ele conhecia o estádio como torcedor e, obviamente, muito feliz por ter feito o primeiro gol ali na Liga Arena. Vamos ouvir o Varini, o técnico, pressionado. Óbvio que a vitória dá uma aliviada, mas a gente sabe que esse alívio é temporário. Tem que continuar jogando bem, continuar vencendo, senão a pressão volta. E aí depois a gente fala um pouco mais dessa vitória e dessa vantagem conquistada pelo Atlético Paranaense. Vamos lá com o técnico. Era importante ganar, era importante nas séries mata-mata. Sabemos que cada detalhe, cada situação pode fazer a chave virar para um lado ou para outro. Era importante voltar a vencer em casa. Já são 3 jogos seguidos que a gente não perde. Então, ficamos sim com essa sensação de que poderíamos haber feito algum gol mais. Acho que no futebol, às vezes, se coloca muita responsabilidade no treinador. E não falo de mim, falo a nível geral. Mas o treinador trabalha na semana, mas não consegue controlar tudo. Sí, dependemos de los jogadores, de la calidad de João para fazer gol hoje. Y muchas veces o jogo fuge de lo que estaba planejado. Hoy no fue el mejor jogo de nós con bola principalmente, mas no fue por un planejamiento ni por vontade, fue porque eles estavam muito agresivos. Tá aí Martim Varini ainda sob desconfiança? Olha o Furacão desde a estreia do técnico Varini, 18 jogos, 55% de aproveitamento, 55,6%. 9 vitórias, 3 empates, muitas derrotas, 6 derrotas. Principalmente no Campeonato Brasileiro, né? O Furacão tá com 30 pontos, é isso? Ou 28? 30, né? 30 pontos. 30 pontos. Tem jogos a menos, mas tá muito próximo ali. Tem que colecionar mais pontos, tem que conquistar mais pontos. E aí tem 26 gols marcados, não é uma boa campanha. Mas e aí, amigo Donk? Como fica o professor e o que você achou da vitória de ontem? Primeiro, eu queria pontuar o contexto, o quão pesado é esse jogo. Que depois que o Atlético Paranaense cai pro Vasco, vira grande possibilidade de título nacional, continental na temporada, a Sul-Americana, no ano de centenário, que o Atlético levou de uma forma muito importante. Até se discutia a possibilidade de título brasileiro. O Atlético levou de forma muito importante do 100, né, cara? Talvez o torcedor, né? A diretoria a gente claramente viu que não. É quando o cara tá meio por fora, né? É normal, o cara tá no eixo ali, não tá do dia a dia. Mas assim, eu acho bem interessante, até acho que talvez
tem um pouco a ver com isso que a gente tá falando. O Abel Neto foi um dos únicos que falou que o Atlético tá meio perto ali da zona, entendeu? Tá meio, tem que precisar ganhar uns pontos. Porque, cara, os caras do eixo não falam, velho. Não, o Atlético tá sofrendo e pode cair. Toda a prioridade é sul-americana. A prioridade é sul-americana, mas nunca. Eu não sei se é o torcedor mesmo que tá tão emocionado assim, cara, por causa do brasileiro. Eu não sei se eu tô cego e vendo a tabela de outro jeito, não sei. Mas eu tô vendo a tabela como desesperadora. Agora os caras não veem isso, é muito louco, muito louco. No primeiro momento. Então, tava concentrada a temporada do Atlético nesse jogo. Porque no Campeonato Brasileiro é uma situação complicada, de meio de tabela, de um time que vem com essa pressão para cima do treinador, ainda que, sinceramente, acho que não é um bom momento, é óbvio, mas talvez o desempenho não era tão ruim quanto a situação de tabela, quanto a pressão pudesse sugerir. Muitos jogos que o Atlético às vezes perdia o controle da partida, ou começava bem e acabava caindo, ou não aproveitava um momento de bom futebol. Então, todo esse peso se concentrava nesse jogo. E aí eu concordo muito com o que o professor falou. Uma coisa importante de falar, tá, que ele comentou, que eu acho que é justamente isso, né? O desempenho não estava tão ruim, né? O ruim estavam os resultados, né? E também as entregadas no final, que o Atlético estava fazendo. Mas se for analisar, o Atlético estava fazendo alguns bons jogos aí sobre o Varini, né? Mas a gente queria resultados e queria, né, uma segurança maior. Né? É a forma, né? É a forma como esses resultados não vieram. A forma como eles não vieram foi assim... É aquela história, parecia que a gente não ia passar por tudo aquela merda de novo. E passamos, só que eu acho que até pior, né? Com eliminação e tudo mais. Então, cara, complicado. O Racing sentiu a vontade, marcando alto, dominando o jogo. E mais do que isso, o Atlético mal, apático em campo no primeiro tempo. O Racing ganhou na maioria das disputas, seja pelo alto, no chão. E tanto que o gol sai na segunda finalização do Atlético. O Atlético tá realmente, assim, caiu no colo o gol, assim, não que não tenha mérito. Primeira certa, né? Exato. Primeira no gol. Então, assim, não era que o Atlético estava construindo para fazer o gol, não é que não teve mérito na jogada, muito pelo contrário. O João Cruz, que tem feito uma boa temporada, de estreia dele no time titular, 16 jogos só, 6 como titular. Esse foi quase como titular, embora oficialmente não é. E ele faz um gol desse tamanho. E a partir dali, de fato, muda o jogo. Não que o Atlético... Que lindo gol ele fez, hein? Belíssimo Pegou gol. bonito na bola, né? Que ele ajeita. E mais do que as boas atuações, na seleção sub-20 também, agora quando esteve, foi bem, dando assistências. É um garoto para se ficar de olho. E o gol muda o jogo. Tanto que logo depois o Atlético já tem 2 boas chances de ampliar a vantagem. Na etapa final, não é que acho que foi um domínio, um atropelo do Atlético, mas assim, o jogo mudou completamente depois do gol. Então, não que tenha sido um desempenho... Só para falar um pouquinho mais sobre o João Cruz também, nós, né, que somos torcedores, temos muito mais moral do que esses caras para falar do João Cruz. Então, assim, cara, é impressionante o quanto esse cara tem uma visão de jogo diferenciada. Pela idade dele, assim. Claro, ele entrou, faz o gol, mas depois, esse bom momento que o Atlético tem depois do gol e, tipo, no segundo tempo até uma certa vantagem, cara, tudo passa pelo João Cruz. Entendeu? A movimentação dele, quando ele pega na bola, a visão de jogo, enfiada pro Canol. O Canol perdeu outro gol também, com um passe maravilhoso dele, assim, muito rápido, muito ágil, sabe? Já sabia, é aquele famoso passe Fernandinho, né? Que você já sabe o que vai fazer quando a bola chega no pé. Então, além da força dele, cara, ele é um piazinho baixo, mas forte pra caramba, entendeu? Então, assim, bate com as 2 pernas, como o Tim Vickers já comentou. Então, assim, maravilhoso, cara. Tomara que só tenha evolução mesmo. E assim, a gente, né, quando vai comparar com outro cara que tava em campo, né, que é o Zapelli, eu acho até que o Zapelli tem um pouco mais de qualidade que o João, mas, cara, não tem a mesma entrega, né? O Zapelli, a gente não vê o João Cruz fazer umas bobeiras no jogo, como o Zapelli faz, que, tipo, de vez em quando ele prende a bola de forma, sabe, tipo, quer dar um drible a mais e tal. Não, o moleque, ele tenta ser mais objetivo. Eu acho que isso faz falta no Zapelli. É claro que eu acho que o Zapelli ainda tem um pouco mais de técnica e tal, né? Mas os dois podem jogar juntos. Podem jogar juntos, né? E eu acho que podem dar uma boa dupla ali. Né? E eu não sei como é que ficou a situação do Zapelli, né? Não foi noticiado nada sobre a lesão dele? Não foi noticiado, não vai nada depois. A gente fica aí porque, cara, perder... Nossa, David, você fala mal pra caralho do Zapelli, agora vai ficar chorando. Cara, qualquer perda hoje em dia no elenco do Atlético é uma perda inacreditável, cara. E o Zapelli é a mesma coisa. O próprio Nicão, eu já tô sentindo o Nicão mesmo não sendo tão importante. Com certeza. Então, assim, vamos esperar que ele volte, né? Pelo menos, sei lá, que se perde um ou 2 jogos, mas pelo menos consiga voltar aí, né, o mais rápido possível para não ter mais um desfalque num time que já tá todo remendado, né?
Bora lá. Não teve notícia depois, também não somos médicos, né? Mas pelo lance do Zapelli, cara, não foi uma torção tão forte, porque ele faz, né, o movimento de caída e tentar segurar o pé no chão, o pé ele solta, mas não foi aquela torção, assim, sabe? Tanto que Muito ele ficou forte. mais uns 10 minutos em campo, né? E também ficou mais um pouquinho, Eu acho que não é tão grave. Tomara. Encantador Olha o gol do com Atlético. detalhes para você aí, amigo. Aí a belíssima jogada, né, do Atlético, a finalização. Não era um gol fácil pro João Cruz, foi muito bem o garoto. Ele torna o chute mais fácil, né? O domínio dele é muito bom, olha, o domínio dele. Categoria, né? Então, é um desempenho que não foi do mais encantador, longe disso, até o gol, como a gente falou, foi bem abaixo, mas é um resultado gigantesco. Para um Atlético que tem toda essa expectativa de título nessa competição, que vem sob desconfiança por conta da queda que teve no Brasileiro, sem falar na eliminação na Copa do Brasil, e vai jogar numa atmosfera complicada. Para mim, o melhor time não brasileiro da Sul-Americana é o Racing. Então, você ter uma vantagem, sabendo que você vai... No aberto, né? O confronto, Totalmente, óbvio, né? Não, longe de estar resolvido. Mas, assim, uma vitória foi fundamental, ainda mais pelo que se desenhava. E até um Racing que teve mais posse de bola e finalizou mais. Sim. O cenário vai ser complicado. O Racing jogando dentro de casa é fortíssimo, a torcida faz uma pressão absurda. Aí eu concordo. Sim. Só pelo contexto. Faz mesmo. Tem que jogar bem. Tem que jogar bem, mas a torcida empurra. Muito. A torcida realmente fanática ali do Racing, um clube grande, de muita tradição. Agora, assim, acho que 2 méritos para citar. Primeiro, né? O Varini poderia não ter colocado um garoto de 18 anos na vaga do Zapelli, que é muito importante na criação das jogadas do Atlético. O Zapelli, por exemplo, no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Vasco, tudo passou por ele, uma partidaça, né? Ele é um jogador de mais criação e aí o Varini aposta muito na velocidade do Canóbio e do Coelho. No gol, é o Canóbio conseguindo achar assistência para o João Cruz. Ele poderia, por exemplo, ter colocado um jogador mais experiente ali, o Praxedes. Mas o João Cruz vem pedindo passagem, Abel. Ele é um jogador de 18 anos que é uma joia do Atlético, jogador de seleção de base, né? Só se fala nisso no Paraná, né? Como ele está sendo desenvolvido e como ele é promissor. E ele desafogou o Atlético ontem, é muito grande o que ele fez. Uma partida eliminatória contra o Racing, jogo complicado, o Atlético estava sendo inferior no jogo. E ele fez muito esse movimento de vir da esquerda para dentro, consegue aproximar do Canóbio e vem para fuzilar, né? Finalização, belíssimo gol do garoto. E melhora a equipe depois da entrada dele. Então, assim, acho que é um jogador que pode ter mais sequência, cada vez mais. E nem sempre jogando na do Zapelli, né? Ele pode jogar com o Zapelli também, né? Aliás, vindo de trás. Se tem 2 jogadores que a torcida do Atlético hoje livra das vaias e da perseguição, são o Zapelli e o João Cruz. São 2 jogadores que a torcida apoia, quer, Posso citar pede. 2 que foram bem também ontem, professor? O Gabriel, primeiro que substituiu o Fernandinho, é complicado. Tem esse peso. Porque o Fernandinho, além de ser um jogador importante para o equilíbrio da equipe, né, no posicionamento, na marcação, ele dá muita qualidade, né? Para conduzir, para ditar ritmo. Então, assim, não está mais nessa temporada. O Gabriel tem outra característica. Né? O Gabriel é um jogador de mais marcação. Então, ontem ele foi muito exigido, acho que fez um bom jogo, né? Se doando demais, a torcida respeitando muito o que ele tem entregado. E o outro foi o Thiago Heleno, né? Porque, assim, foi um jogador que fez também um jogo importante, experiente, identificado demais com o Furacão. E fez um bom jogo, vencendo a maioria dos duelos ali na zaga. Só para completar o assunto Atlético Paranaense, para a gente falar da vitória do Cruzeiro, essa questão do João Cruz, que você falou, ele poderia ter apostado em outros jogadores, apostou no João Cruz. Por que você acha? Para mim a questão é muito simples. Campo fala. Ele apostou no João Cruz porque ele conhece, ele sabe que, apesar de ser muito jovem e ter 18 anos, o campo fala. O garoto está pronto para jogar. O campo fala. Eu sempre digo isso, que não temos que ter preconceito com idade. Nem com mais... o cara tem 40 e tantos anos, não pode mais jogar. Se ele ainda estiver bem, técnica, física e mentalmente, o Fábio pode ser, sim, goleiro do Fluminense e resolver a Libertadores. O Nenê não ajuda a Juventude? Nenê ajuda a Juventude. E da mesma coisa, é óbvio que pouquíssimos garotos de 18 e 17 anos estão prontos para jogar no profissional. Digo, não está jogando com São Paulo. E aí, David, só alguns apontamentos que eu gosto de fazer, né? Os caras que estão fora da mídia e acabam ficando muito leigos, né? Em alguns comentários. O Zapelli não é unanimidade, né, na torcida. Isso é muito claro. O Zapelli vem melhorando o seu desempenho, mas não é unanimidade na torcida. O João Cruz era a mudança óbvia. Não tinha espaço para o Praxedes naquele momento. O João Cruz vem jogando sempre entrando bem, né, no lugar do Zapelli, ou jogando com o Zapelli, então era a mudança óbvia. Se o Varini coloca o Praxedes naquele jogo, cara... A torcida vai abaixo, cara. Velho, a torcida vai para baixo. Nossa, vai isso abaixo. não quis. E assim, não é complicado substituir o Fernandinho, é impossível, né? Então,
mas o Gabriel tá dando conta, graças a mas Deus. assim, Aí tá Nicolau, jogando. vale a pena a gente falar que o Gabriel foi mal no primeiro tempo. E assim, O time, né? um dos piores primeiros tempos assim, que eu vi ele no Atlético. Muito mal, melhorou no segundo tempo. Primeiro tempo muito mal, inclusive tomou uma amarela meio besta. Ele entregou. A bola que saiu o gol do Racing foi uma entregada do Gabriel, que assim, idiota, cara. A sorte é que ele estava impedido, né? Então, assim, ele foi mal no primeiro tempo, melhorou. O time como um todo, para mim, continua principalmente um problema de entregar, não saber se livrar da bola. Os caras entregam muita bola. Aconteceu com o Thiago Heleno, inclusive, que é um dos caras que Não, mais isso a especialidade do Kaique Rocha, além de se posicionar mal, é entregar a bola que vem para ele. Então ele entrega novamente pro armador, para o armador continuar armando a jogada. Então é impressionante. Mas foi isso, Nicolau. Fechamos aí o nosso comentário sobre a mídia, tá? E vamos fazer, você vai ter hoje ainda, tá? Né, sobre a mídia argentina, né? Que, cara, tem muita pérola ali, muita coisa boa, né? Então fique ligado aí, em torno de 6, 7 horas vai sair esse vídeo. Então já deixa o sininho ligado. E amanhã tem o pós-jogo, claro, contra o Criciúma, que a gente... Será que vai estar no veneno, Nicolau? Ou será que a gente vai estar mais tranquilo? Não sei, vamos ver. Não sei, é final, amanhã é final. É isso, um abraço e até a próxima.